Nação Tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, como é que vocês estão? E aí já vamos ter Bahia de volta, né? Que saudade que eu estava deste Bahia em campo. Estressa, faz raiva, mas a gente ama, né? E temos notícias boas. Vamos ter aí o Acevedo novamente, o Nico. O nosso capitão Everton Ribeiro também provavelmente estará de volta, já está treinando. E o David Duarte também já pode atuar, provavelmente pode atuar neste jogo. Nosso Bahia vai triunfar. Mas já a gente fala disso. Já te falei com vocês no vídeo de manhã, no vídeo de mais cedo. E vamos tocar nesse assunto mais uma vez, porque é impossível no dia de hoje, a gente que é criador de conteúdo, a gente falar do Bahia e não falar dele. Não falar desse assunto tão delicado. É impossível falar do Bahia e não falar do Elton. E inclusive a gente lembrar que amanhã tem jogo e possivelmente ele estaria na Fonte Nova, estaria, né, com sua alegria. E é muito triste você falar do Bahia porque vem a lembrança dele mais uma vez na memória. O Bahia, né, nas suas redes sociais, mais uma vez eu vim falar dele porque o Bahia hoje soltou essa homenagem ao torcedor, a voz desse clube, porque nós somos a voz do Bahia. O Bahia soltou essa homenagem para ele e teve um comentário que me chamou muita atenção. Na verdade, eu vi uns 2 comentários como esse, e que é a realidade, né? O Nilderson Santos, aqui está as redes sociais dele, ele também que faz conteúdo do Bahia, e ele digitou, só vou ler um trecho porque é um texto grande e que me chamou muita atenção, e é a mais pura realidade. Parabéns pela homenagem, mas vocês também precisam valorizar os blogueiros e criadores de conteúdo que levantam o nome do Bahia praticamente 24 por 48 horas por semana, por ano, e para a torcida. São pessoas que falam do clube, demonstram amor, dedicação e felicidade a cada momento. E cá embaixo ele continuou, né, fazendo uma homenagem ao amigo. E essa é a mais pura realidade. É muito triste quando a gente só vê a pessoa ser reconhecida depois que se vai, ainda da forma qual foi. Mas, mais uma vez, que o Elton tenha uma passagem de luz, de paz, que Deus conforte a família, né? E bora lá, bora falar do Bahia, que era o que ele fazia também. E é difícil, gente, a gente trazer conteúdo, a gente falar sobre o assunto. Porque a gente tá no meio, né? A gente vive isso aqui dia a dia. A gente não sabe o que se passava com ele na cabeça dele, mas era um criador de conteúdo, trabalhava com internet, e eu vi muitas pessoas falando, e é a mera realidade. Internet, a gente que tá aqui, a gente que bota a cara aqui, tá sujeito a qualquer tipo de comentário, não que seja o caso, tá? Não sei, não tenho nem o porquê trazer o motivo, mas um desabafo aqui da gente que trabalha, né, com conteúdo. A gente tá sujeito a qualquer tipo de comentário, a qualquer fala. A galera chega aqui e fala as coisas e pensam que não tem consequências. E se a gente não tiver com a mente blindada, é difícil, viu? É complicado. E é difícil a gente continuar, né, seguindo, falar de um assunto tão delicado. Mas bora lá, porque eu tenho um assunto pra perguntar a vocês. Amanhã já temos jogo. Nós temos um novo goleiro na casa. Um goleiro que veio por emergência. O Léo Vieira, que veio da Chapecoense. Bahia, né, foi em busca do atleta por situação de emergência, porque fatidicamente aconteceu aquilo com o Ronaldo. Lembrando que o Bahia só poderia contratar jogadores daqui que estivessem disputando campeonatos estaduais, que era o caso do Léo na Chapecoense, tá? O Bahia que pagou multa rescisória, o Bahia que aumentou o salário do atleta e o trouxe. Ponto. Temos o João Paulo, que vem por empréstimo também do Santos. O Léo
já vem em ritmo de jogo lá da Chapecoense. Gravem isso, vocês sabem disso. O Léo já vem em ritmo de jogo. João Paulo que teve que ter aquela entrada de emergência, no qual, nesse fatídico jogo, não foi culpa dele, mas as suas defesas deixaram a desejar. Não é à toa que em um único jogo o Bahia tomou mais gols do que da temporada, né, de 2026. Do Brasileirão e tudo mais. O Bahia que estava invicto no Brasileirão. Ai, só de lembrar disso. O Bahia estava invicto e só em um jogo o João tomou 4 gols. Ponto. Eu vi uma postagem que me chamou a atenção e logo em seguida eu vi um comentário do Dito Lopes. E eu vou trazer para vocês, mas eu vou deixar a minha opinião. Aqui está. A postagem é do SB Ilusão e pergunta aqui: você prefere para o jogo de amanhã, né? O João Paulo ou Léo Vieira? Já deixa aí nos comentários o que você acha. Quem deve atuar, quem deve ser o goleiro titular para o jogo de amanhã? Lembrando que o Atlético Paranaense veio de um triunfo em cima do Botafogo, né? Tudo isso. Mas os caras jogaram enquanto o Bahia estava descansado. Mas isso a gente não coloca em mesa, né? Tratando-se de Bahia, a gente não coloca na mesa. Bahia, tudo pode acontecer. Vou trazer a fala do Dito e logo após eu deixo a minha opinião e quero que vocês deixem a de vocês aí nos comentários, tá? Bora, tem mensagem sobre o goleiro novo do Bahia. Edmilson Bispo, o goleiro contratado pelo Bahia já está pronto para jogar ou só estreia no segundo semestre? Comenta aí. E Doni fala assim, ó, pode até me enganar, mas esse goleiro contratado pelo Bahia, se entrar não sai mais não, viu? Assisti alguns jogos dele e me mostrou muita segurança. Doni, eu não vi jogos dele, não vi não. Vi um ou outro, assim, muito pouco. E se ela tá pronto como fisicamente, estava jogando, então não tem problema nenhum. Tá inscrito, tá no bid, já foi transferido, não tem problema nenhum. Pode estrear, né? Não vai jogar, Márcio. Não vai. Seria uma incoerência enorme de Rogério Ceni. Tirar o cara que já estava aí, pegando, porque tomou 4 gols, o próprio Rogério já falou. Não, os gols não foram culpa do cara, não. Pode ter uma falha aqui, outra, mas não foi frango. Não teve nenhum frango ali. Ele pode ter errado aqui num gol ali e tal, mas é o goleiro que estava aí. Entrou num sufoco, entrou, sabe? Ele não começou o jogo. Seria, eu acho, assim, uma atitude desesperada do Rogério botar um goleiro e jogaria o João Paulo lá pro lixo. Pô, o cara é contratado, Chapecoense, que o Bahia precisava numa emergência, porque só ficou com um goleiro. O cara vai ser titular no lugar de João Paulo? Não vai ser não, gente. Não vai ser não. Vocês viram? Essa foi a opinião do Dito, no qual eu, Amália, vou falar por mim, discordo completamente de tudo do que o Dito falou. Respeito muito o Dito, né? Uma lenda do futebol e tudo mais nos comentários, mas eu discordo completamente. Por quê? Primeiro que não é Rogério Ceni que vai jogar o atleta no lixo. Ele próprio, ele em si, com o seu desempenho, se joga no lixo. Se coloca nesta posição. João Paulo que veio atuando pelo Campeonato Baiano e a gente viu algumas falhas dele no Campeonato Baiano. Não vou crucificar o atleta, até porque vem de lesão, então a gente sabe que quando vem de lesão é complicado tomar ritmo novamente, mas tudo é questão de querer. Como eu tinha dito no começo do vídeo, o Bahia em um só jogo tomou mais gols do que do começo do campeonato, né, até o dia deste fatídico jogo contra o Remo. Inclusive será nosso adversário na Copa do Brasil. Parece até perseguição. Mas bora lá. Já o Léo já vem de ritmo de jogo. Então por que não colocá-lo? Se o Léo tivesse parado, tivesse comendo no banco, não tivesse tendo minutagem, tivesse frio, aí eu concordo, não. Seria loucura de Rogério Ceni colocar um atleta que não vem muito bem, que não vem jogando, que tá frio já, no jogo. Rogério Ceni teve tempo, não vou dizer tempo suficiente, mas teve um bom tempo agora com o Léo parado em treino para ver o atleta, tudo mais. Foi uma escolha do próprio Rogério Ceni trazer o Léo. O Léo, que eu me recordo de 2 jogos no qual a Chape ganhou e ele atuou muito bem, que foi contra o Corinthians
e contra o Vasco. Eu só não me recordo se ganhou contra o Corinthians, mas contra o Vasco eu lembro que a Chapecoense ganhou e ele atuou muito bem. Eu vi alguns lances, não dá pra gente ter uma base de lances. O resumo que eu tenho são esses 2 jogos, que foi o que eu vi, o que eu assisti. Mas eu vi alguns lances no qual o Léo atuou muito bem. E vou falar aqui no popular, no famoso, né? Na brincadeira. Eu vou sair da parte profissional e vou pra brincadeira agora, que a gente começa a falar. O cara tem cara de muito doido, de brabo, que todo respeito a você, Léo. Mas alguns comentários que a gente viu, né? Que o cara tem, é isso aí mesmo. Jogador tem que ter cara de bicho mesmo pra dar medo, que não sei o que. Quando os atacantes chegar, que vai dar medo. Então, assim, isso é a parte da brincadeira, tá, gente? Que a gente vai na resenha aqui também. Então, assim, eu acho que, sim, o Léo deve estrear. Tá? Com todo respeito ao João Paulo, teve lance. Não foi culpa dele a gente ter tomado os 4, lógico, foi um coletivo, foi todo o elenco, né? Mas teve lances ali que, pelo amor de Deus, João Paulo, tem um momento que parece que a bola atravessa a mão dele e entra no gol, né? Então, já que trouxe um atleta que está quente, com ritmo, que estava atuando no Brasileirão, que é o mais importante, conhece, tem uma pequena base, porque subiu agora, mas querendo ou não, conhece um pouco do Brasileirão, por que não atuar, né? E aí nessa a gente emenda com a volta do Ronaldo que vai ficar um período aí, provavelmente só volta depois da Copa, o que me deixa um pouco triste, né? Porque Ronaldo, quando chegou no Bahia... confesso, nós, torcedores, criticamos o Ronaldo. Poxa, esse aí que vai ser o goleiro do Bahia? É isso aí que o Bahia traz. E o cara vestiu a camisa, mostrou para que veio, mostrou que realmente gosta do Bahia. Que, como ele tinha dito, né? Apesar dele ter sido da base das Cocós, que já a gente vai falar sobre elas, vamos rir, porque elas só prestam para isso, pra gente rir. Mas o Ronaldo tem esse amor pelo Bahia e tava numa fase assim foda, desculpa a expressão da palavra, mas uma fase foda. O Ronaldo tava nosso paredão inabalável. Eu confesso a vocês que quando eu vi o Ronaldo cair com o bracinho dele ali, que muitos dizem até que foi um erro dele, né, ter apoiado o peso no braço. Não tô aqui pra tá julgando ele, só ele sabe o que tava passando na cabecinha dele no momento. Quando eu vi o Ronaldo, que o Ronaldo começou a machucar, começou a chorar também. Eu falei, não, pelo amor de Deus, esse pesadelo de novo não. Vai começar tudo de novo. E estamos, mais uma vez, no enredo da novela de um goleiro para o Bahia. Um paredão para o Bahia. E resumindo tudo, eu tenho confiança no Léo. Desde quando o Léo chegou, que eu tinha visto aquela apresentação dele e tudo mais, eu tenho um vídeo aqui eu falando. Eu sinto confiança no Léo. Eu sinto que o Léo vai ser um bom goleiro, que ele vai desenvolver, sabe? Já ao contrário do João Paulo, eu já não tenho tanta certeza assim no João Paulo, né? Não é desfazendo do atleta, nada do tipo, respeito o trabalho dele, mas a questão da confiança. Eu lembro até hoje de uma entrevista que ele deu, que perguntaram a ele sobre o futuro dele, porque teve especulações do Botafogo, se eu não me engano do Corinthians também, que estava sondando ele. E ele disse que queria continuar no Bahia e que quem ia decidir o futuro dele seria o Santos e o Cadu. Mas a vontade dele era de continuar no Bahia. Então espero que o João evolua também, né? Mas após lesão, tudo isso é complicado. Mas deixa aí nos comentários, mais uma vez vou reforçar, você prefere quem? João Paulo ou o Léo para titular? Deixa aí, tá? E pra finalizar, bora rir um pouquinho das Cocó? Vocês viram essa polêmica aqui, gente? Eita que Fábio Mota, eita Fábio Choca. Fábio Choca é uma resenha, viu, rapaz? Elas são experts em passar vergonha. Escuta o que Fábio Choca falou aqui no programa de Emílio Pinto. Isso aqui é nítido, meu bem. Vocês estão se segurando assim, ó, como eu tinha dito. O mar tá revolto, não sei o que. Vocês não sabem nadar. Aí vocês estão com a cabecinha assim, só o nariz assim, ó, pro lado de fora, pra buscar um oxigênio. E uma hora a onda leva. Mas a gente não se arrepende do planejamento, Emílio. Só para que explicar.
A torcida às vezes fica puta com razão, eu quero ganhar a Copa do Nordeste, quero ganhar a Copa do Nordeste. Ok, todos nós queremos ganhar a Copa do Nordeste. Mas a gente também não pode cair para a Série B. Se a gente cair para a Série B, a gente perde 150 milhões e o clube fecha. Se a gente já tem dificuldade financeira do jeito que está, imagine na Série B. E não foi fácil para chegar na Série A. Foi uma luta muito grande da torcida, da diretoria, de todos nós. Então, tem um equipamento chamado secar, que ele mede a estafa do músculo dos nossos 11 atletas que jogaram contra o Mirassol e que deram a vida para ganhar aquele jogo do Mirassol. Porque ali o Vitória era o melhor time de todos os tempos, né? Ganhou do Mirassol. Aí perto do Botafogo é o pior. Ou seja, nos jogadores ali, os 11 atletas, tinha jogador que estava com índice 9,9 na escala de 10. Entendeu? Você não ia correr risco de botar aqueles caras para jogar, você ia lesionar. Você já perdeu o Dudu e o Mateuzinho. Você perdia um Baralha, você perdia um Eric, e aí, como seria a nossa temporada, entendeu? Então não tinha outra coisa a fazer, a não ser botar aquele time mesmo. Eu vou falar igual a Adelson. Abre o olho, Fabinho. O que é isso, Fabinho? Eu já gosto de acompanhar as resenhas de Adelson. Abre o olho, Fabinho. Bom, gente, por hoje é só. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Se cair para a Série B, o clube fecha as portas. Beijo, tricolor. Fique com Deus e até a próxima. Abra o olho, Fabinho.